Olá, este é Resenha, o programa da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Neste programa, nós falamos sobre ideias que estão por aí em livros, filmes, e nós temos hoje aqui para falar conosco Jair de Almeida Júnior, autor de um livro muito interessante. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Espera aí. Jair de Almeida Júnior, que bom que você veio. Eu agradeço muito o convite. Estamos aqui para contribuir. Muito bom. Jair de Almeida Júnior é um escritor com o nome de artista. Vejam só, o livro que o Jair escreveu, A Religião Contestada. Há um conceito aí de messianismo que tem a ver com esse universo abordado no livro. Que história é essa, Jair, de messianismo? O messianismo é um conceito social e antropológico que tem a ver com movimentos onde o líder se diz Deus ou um enviado de Deus. De qualquer forma, ele se mostra como divinizado. Um Messias. Exatamente, o Messias. Então, o próprio termo Messias vem do Messias da Bíblia. Né? O Messias da Bíblia que dá, vamos dizer, o nome a esse tipo de movimento que acabou se propagando também em outras sociedades, onde um líder religioso se mostrava como sendo um porta-voz de Deus ou o próprio Deus. Não, outras sociedades, quer dizer, não só a sociedade brasileira. Exatamente. Né? Ao longo da história? Ao longo da história. Há movimentos até anteriores ao cristianismo. Maria Isaura Pereira de Queiroz, que é uma das maiores autoridades do assunto, que escreveu vários tratados sobre isso, fala da ocorrência de messianismo até antes do próprio Cristo. Mas tinha esse nome, messianismo? Não. Eram conceito, pessoas, né, que se colocavam dentro deste modelo, desse perfil, né, de porta-vozes de Deus divinizados dessa forma. E aqui no Brasil, é interessante dizer que houve vários movimentos messiânicos, né? Talvez os mais famosos tenham sido Juazeiro, né? Juazeiro do Norte, Padre Cícero, Antônio Conselheiro, o próprio Contestado. Mas houve outros também, como por exemplo, os Muckers lá no Rio Grande do Sul, Jacobina, né? Que se dizia uma nova manifestação de Cristo e coisas terríveis, chegou a matar o seu próprio filho de colo. E esses movimentos geralmente terminam com alguma tragédia, né? Isso tem alguma coisa a ver com aquele Jim Jones americano? É algo semelhante? Um chamado que atraiu muita gente, acabou provocando tantas mortes? De certa forma, sim. Né? Mas os movimentos no Brasil, excetuando-se aquele que é chamado do messianismo tupi, né? A busca da terra sem males, né? Os tupis, eles começaram a vagar pelo Brasil em direção a essa terra sem males, um profetismo tupi que se desenvolveu aqui no Brasil. Mas com exceção deste movimento, todos os demais são classificados como rústicos, que é uma nomenclatura que tem a ver com o meio rural. Né? Então são movimentos rurais e que praticamente se extinguiram, né? Embora recentemente em Santa Catarina apareceu alguém lá se dizendo também Messias. Né? No Brasil, de vez em quando, aparece algum barbudo dizendo que é o Messias. Exatamente. Agora, como é que a religião contribui ou contribuiu para a formação o aparecimento desse messianismo? Aqui no Brasil, nós temos vários elementos que contribuíram para a formação dos messianismos. Né? As culturas que geraram a cultura brasileira, se pode se chamar de cultura brasileira, porque ela é tão multifacetada, né? Mas nós temos a contribuição da cultura negra, da cultura indígena e do próprio catolicismo português, né? Que foi implantado no Brasil, e o resultado disto é a cultura brasileira, com os seus enfoques particulares, que nós chamamos de regionalismos, né? Então, quando se fala no messianismo brasileiro, nós vemos
um desenvolvimento de uma religiosidade altamente sincrética, a ponto de alguns acreditarem, como Maurício Vinhas de Queiroz, por exemplo, que não se tratava de um catolicismo de fato, porque no próprio contestado, né, por exemplo, chegou-se a dizer que o José Maria ou João Maria era aquele que os redimiria. Então o argumento dele é que se Jesus Cristo não está lá, pelo menos não centrado, então não poderia ser chamado de catolicismo. Né? No entanto, o catolicismo no Brasil, ele é sincrético. E Jesus Cristo, embora não seja o personagem principal em alguns dos movimentos, ele sempre se faz presente. Então, na maioria dos casos, a grande maioria reconhece que todos esses movimentos messiânicos se enquadram, de alguma forma, no catolicismo popular brasileiro. Quer dizer, parece que falta aí informação, orientação, não é? Porque eles não estão bem informados sobre o catolicismo como ele é de fato, como ele é apresentado pela Igreja Católica, e também informações sobre a vida em geral, a ponto de, com sua ignorância, fazerem essa mistura toda. Então, nós temos que lembrar que esses movimentos messiânicos, eles se desenvolveram até o século XX. Né? O movimento do contestado, que nos está fazendo 100 anos agora, né? Foi 1912 a 1916, nós estamos, portanto, no centenário durante a guerra. Né? Foi o último grande movimento messiânico no Brasil. Né? E a questão é que, nessa época, não havia o desenvolvimento da leitura, a grande maioria do meio rural era analfabeto, né? Analfabeta, e a própria assistência dos padres era precária. Né? E alguns eram acusados de imoralidades, acusados de cobrar, porque se cobrava mesmo os serviços religiosos. Então, quando se levantava alguém do povo, que falava a linguagem do povo, que vivia como o povo, né? Geralmente abstinentes, né? Eram solteiros, né? Dentro desta ideia de nomadismo que se desenvolveu. Né? Então, ele era santificado pelo povo. Né? E ele vinha de encontro, de fato, às aspirações que eles tinham, de alguém que os assistisse. Era o Messias que eles estavam esperando. Exatamente. E aí não havia dificuldade em ir se afastando do ensino da religião oficial, né? Qualquer que eles pensassem que fosse. Bem, eu fico me perguntando se estamos de todo desprovidos hoje de condições para novas investidas desse messianismo. Acabou? Não tem jeito mais? Olha, eu tenho até um artigo escrito que toca esse ponto, que se chama neopentecostalismo ou pentecomessianismo. Eu crio pentecomessianismo. Isso, eu crio esse neologismo, pentecomessianismo, porque hoje, no meio da sociologia e da antropologia, se enxerga alguns dos movimentos neopentecostais, ou a estrutura proposta do movimento neopentecostal, como uma proposta messiânica. Jair, é tão interessante essa agulhada aí, que nós vamos deixá-la para o segmento seguinte. Daqui a pouco a gente vai voltar e continua então com essa ideia, alguma versão contemporânea desse tal messianismo. Espera aí. Estamos voltando com Resenha, o programa que fala sobre ideias que estão por aí em livros, filmes. E conversamos com o Jair de Almeida Júnior, autor deste livro, A Religião Contestada, e ao conceito do messianismo que ordena esse assunto todo. E a pergunta é, o messianismo está vivo e passa bem? Então, como estávamos dizendo no bloco anterior,
hoje se fala da presença do messianismo nas chamadas religiões neopentecostais. Aliás, alguns autores nem enxergam o neopentecostalismo como pentecostalismo. Alguns chamam até de pseudo-pentecostalismo. Por que isso? Porque vem bases diferentes. Né? O neopentecostalismo, ele está muito mais centrado na pessoa do líder do que na própria escritura. Né? E, a base, né? A sustentação. Exatamente. Né? Inclusive, há até uma certa curiosidade sobre o que vai acontecer com essas denominações quando os seus grandes líderes morrerem. Ah, eles vão morrer, é? Bom, vão. Eles não sabem disso ainda. Bom, então, a questão é que, da forma como eles se apresentam, eles se colocam, de fato, como porta-vozes de Deus, como os proprietários da bênção de Deus, como aqueles que são o caminho até Deus. Então, quem quebra a maldição é Ele, quem confere a bênção é Ele. Então, o crente, ele fica sujeito, é um neossacerdotalismo também, porque ele só consegue chegar até Deus através do líder, né? Que é alguém sempre poderoso, alguém portador do poder divino. Né? Então, quanto a isto, sem dúvida, nós percebemos uma forte influência messiânica nesses movimentos neopentecostais. E uma diferença forte em relação ao pentecostalismo tradicional. Exatamente. Né? E quanto ao desenvolvimento de novos messianismos no molde, por exemplo, do Contestado ou de Juazeiro, de outros da história, na minha opinião, isso se torna mais difícil. Até porque o campesinato, né, que é o ambiente do florescimento desses messianismos rurais, ele praticamente está extinto no Brasil. Né? Pode-se localizar alguns focos ainda de existência no Brasil, mas ele está praticamente extinto. E como nós vemos hoje a penetração da televisão, dos meios de comunicação nos meios rurais, né, no mundo rural, através de rádio, de televisão, até internet, né? Então, a pregação neopentecostal, que é uma pregação messiânica, em minha opinião, inibe até mesmo nesses meios a formação de novos movimentos messiânicos. De outros, né? Exatamente, nesses modelos rurais, como havia. Fica o modelo neopentecostal. Exatamente. Então, as causas do messianismo geralmente eram sociais. Era a dificuldade, né, da sociedade que não via respaldo no governo, em qualquer outra situação, às vezes até questões ecológicas, ambientais, e buscava então na única fonte que eles acreditavam, a religião, para resolver o problema que eles estavam vivendo. Mas se agora, através da televisão, eu coloco ali um copo com água ou faço o rito que é sugerido, eu alcanço a bênção, Pronto. Então, a meu ver, isto é uma competição muito grande, né, para que o problema comum cause a unidade suficiente diante do problema para que o movimento messiânico floresça em uma comunidade específica. E como é que lidamos com isso? Lidar com esses movimentos no passado foi até sangrento, né? Sem dúvida. Em alguns casos. E ficaram marcas sociais, sem dúvida. E hoje? Como é que se lida com isso e que marca isso deixa? Esse messianismo contemporâneo. Olha, as marcas é que o próprio cristianismo, né, pregado por estas correntes, ele é muito oposto, muito diferente do cristianismo tradicional. E tem gerado comportamentos religiosos diferentes, né? Até o próprio governo tem dificuldade de lidar com essas massas, né? Porque são massas mesmo, tem um peso político muito grande, né? Eu tenho a oportunidade de estudar numa universidade pública e se debate ali a respeito, por exemplo, do papel da religião, ou o papel que a religião teve nas últimas eleições. Nunca se viu no Brasil uma eleição sendo decidida por um segmento religioso. É que tem um Messias dizendo para alguém como votar. Mais ou menos isso. Né?
Então, vamos dizer, como é um movimento relativamente recente, né, essas igrejas neopentecostais, elas são datadas geralmente da década de 70 para frente, né? Floresceram mesmo na década de 90, né, quando começaram a ter expressão. Então, ainda os impactos sociais estão sendo medidos, né? Até mesmo a não aceitação por parte dessas religiões neopentecostais de crenças diferentes da deles. Né? Um cristão, ele tem a sua confissão de fé, ele tem as suas crenças, mas pela própria palavra de Deus ele é chamado à convivência, até para que possa expressar a sua fé. Há uma certa tolerância. Exatamente. Né? Mas o movimento neopentecostal, geralmente, ele sataniza aquele que não... O que é diferente. Exatamente. Então, já vi até reportagens a respeito disso, né? Do ateu respeitando a fé do neopentecostal que não respeitava o que pensava o ateu. O que não cria como ele, não é? Exatamente. Bem, certamente isso cria um mal-estar aí, porque acaba envolvendo outros grupos, não do mesmo segmento neopentecostal e não é bom para os relacionamentos. Exatamente, sem dúvida alguma. Né? Isso na sociedade também se percebe esse efeito. Tá certo. Bem, eu estou curioso para saber mais sobre o próprio movimento lá abordado no seu livro. Quem sabe, olhando mais de perto, a gente vai aprender alguma coisa boa para nós aqui. Tenho certeza disso. Vamos fazer isso no próximo segmento, nós vamos ter tempo para falar tranquilamente a respeito. Você espera aí que a gente já volta. Voltamos com resenha e voltamos a falar sobre a religião do contestado. É isso mesmo? Isto. A proposta do livro é abordar um viés que até então foi pouco explorado. Embora seja um movimento messiânico, os livros e artigos que trataram do assunto, geralmente abordavam de um ponto de vista mais sociológico, né? Mas eu fiz questão de abordar mais a religião do contestado. Por isso coloquei esse título, A Religião Contestada. E também com uma ideia dupla, porque foi fortemente combatida, né? Então, é uma religião contestada nesses dois sentidos, né? Do contestado e uma religião também completamente reprovada em sua época. Eles chegaram a formar lá uma sua religião. Sim, exatamente. Com esses elementos sincréticos. Isto. Uma curiosidade do contestado é que houve 3 messias. Né? Opa! Algo que o distingue como movimento messiânico dos demais que vemos no Brasil. E um certo desenvolvimento, né? Porque o primeiro deles, chamado João Maria de Agostini, né, que nasceu em 1801, lá em Piemonte, na Itália, ele veio aqui para a América do Sul, deu uma rodada ali pelo norte da América do Sul, dos Andes veio para a Amazônia, cruzou a Amazônia, de forma que desceu por Rio de Janeiro e chegou em 1844 em Sorocaba, né? Inclusive, esteve, e eu estou trabalhando na minha tese exatamente sobre este assunto, ele esteve no mesmo lugar que José Manuel da Conceição. Ipanema, talvez? Ipanema, né? Ele... A fundição. Isso, ele se estabeleceu numa gruta, né, que é chamada Gruta do Monge, ali no Morro de Ipanema. E há relato de jornal, inclusive, que ele descia para a capela onde estava José Manuel Conceição, e o padre da época dava a ele, pelo menos deu uma vez, a oportunidade de falar aos que estavam ali após a missa. José Manuel da Conceição, o primeiro padre convertido à fé evangélica. O primeiro pastor brasileiro, né? Porque ele é nascido no Brasil e foi o primeiro pastor ordenado aqui, pastor presbiteriano, né? Então, ainda quando subdiácono, né, na sua carreira
ao sacerdócio católico, José Maria da Conceição certamente conheceu João Maria de Agostini, porque estiveram no mesmo lugar. Depois de José Maria foi para o... Então, esse João Maria, inclusive uma tese recente defendida por um estudioso do Rio de Janeiro, muito interessante, mostra que ele morreu nos Estados Unidos. Viajou bem. E sabe-se que houve um segundo João Maria, que pegou o mesmo personagem criado por esse João Maria, né? E assumindo este mesmo personagem, ele deu continuidade ao João Maria. Inclusive, este segundo João Maria é visto abençoando com sua bandeira aqueles que lutavam na revolta, a revolta federalista. Né? Logo que foi proclamada a República, houve um movimento de separação, um movimento separatista no sul do Brasil. Né? Só perguntando, você está dizendo então que o primeiro João Maria não esteve lá na região? Mas ele tem um papel muito importante na formação. Isso, e nós vamos ver por quê. Depois levantou-se José Maria, que se dizia parente de João Maria. Oh, que coisa! Exato. E este, supõe-se que ele era um desertor, talvez das forças de segurança do Paraná, ele era militar de alguma origem. Né? E foi ele que liderou a primeira batalha do contestado no Irani. Né? Esse nome contestado é interessante porque ele nada tem a ver com o movimento, mas ele vem porque a região onde aconteceu era a região contestada pelos estados de Paraná e Santa Catarina. Estava em disputa. Estava em litígio. Né? Isso só foi resolvido em 1917, depois da guerra. Mas todo o centro-oeste e oeste catarinense, praticamente metade do estado de Santa Catarina, que já é pequeno, né? O Paraná queria. Né? Dizia que era a terra dele. Então, é chamado de contestado porque aconteceu nesta região de litígio. E o estupim da guerra também está relacionado a isso. Porque quando José Maria surgiu, começou-se então a crença no monge, eles eram chamados monges, né? Mas não eram ligados ao catolicismo oficial, mas o monge no sul equivale ao beato do Nordeste, né? Então, era um personagem do catolicismo popular. Então, chamado monge, né, divinizado dessa forma, a ele eram atribuídos milagres e curas, etc. e tal. Então, congregou-se um bom contingente de pessoas ao seu redor, especialmente porque nesta época, em 1912, havia uma tensão muito forte entre o Brasil e a Argentina, né? Houve até uma questão de limites que foi resolvida pelos Estados Unidos, que deu a palavra final e ganho de causa ao Brasil. E havia um interesse muito grande de se estabelecer uma ferrovia de São Paulo a Rio Grande, que era seria, né, o meio mais rápido de deslocamento de tropas também. E por isso, então, começou-se a construção, ainda no século XIX, desta ferrovia, que só foi terminada no início do século XX. E só que como parte do pagamento para esta empresa, né, chamada Lumber, né, que criou Lumber era a madeireira proprietária, que tinha como proprietária a Brasil Railway, que foi o mesmo Farquhar que construiu a madeira Mamoré lá no norte. Então, como parte do pagamento a essa construtora, foi dado 15 quilômetros de exploração da madeira às margens, em cada lado da ferrovia. Eram terras devolutas, terras do governo, mas terras habitadas. Então, o que aconteceu? Esta empresa americana veio para o Brasil e desalojou toda esta população campesina. Isso não foi bom. Não. Então vejam como o ambiente social é o que favorece a criação do messianismo. Né? Houve aí uma opressão. Uma opressão muito grande, porque eles perderam o chão, perderam tudo. Então esta população que não era pequena, ainda foi acrescida de cerca de 8.000 trabalhadores que esta empresa trouxe do Nordeste especialmente para trabalhar na ferrovia. E depois? Com a promessa de que terminando a ferrovia, voltariam.
iam transportá-los de volta e não transportaram. Então, era um ambiente praticamente de uma calamidade pública, né? Uhum. E por causa disto, quando José Maria então surge, né, e a fé popular aflora, e muitos começaram a se congregar ao lado dele. Olha, eu lamento não poder ouvir essa história que está fascinante. Você está me mandando direto para o livro, né? Então, deixa eu perguntar, como foi? Já sabemos como que a situação se deteriorou e como que os conflitos, né, passaram a ocorrer. E como é que se resolveu isso, afinal? Mais para o final do movimento, ele se tornou eminentemente coercitivo. Começou-se a haver uma pressão muito grande por parte do líder Adeodato, que foi o mais violento, para que não saísse ninguém dos redutos, que eram chamados redutos às suas vilas. Inclusive, ele matava a sangue frio dentro do próprio reduto aqueles que ele desconfiava que estavam pensando em fugir. Que coisa. Então, no final, realmente, a violência tomou conta em todos os sentidos, até que o exército dizimou este reduto de Adeodato, que é tomado como o fim da guerra. Embora algum tempo depois ainda eram mortos aqueles que os fazendeiros encontravam, com medo de que fossem reorganizados e continuasse a guerra. Portanto, o número de vítimas é até difícil de se calcular. E é interessante, então, voltando a João Maria, que o João Maria se tornou um santo popular no sul do país, né, adorado em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e até como principal guia do xamanismo caingangue em Santa Catarina. É uma história, e tanto. Quer dizer, os efeitos continuaram de algum modo. Uma história interessante. Dá para pensar um pouco sobre a nossa história do Brasil. Bem, falamos hoje aqui com o Jair de Almeida Júnior. Obrigado de novo, Jair. Eu que agradeço. E quem sabe você vai mandar uma sugestão também de alguma ideia para debatermos aqui em resenha. Escreva para nós, resenha@mackenzie.br. É isso, Aninha? E-mail certinho. Escreva para a gente, quem sabe a sua ideia pega por aqui. Até a próxima. Tchau.